pouquinho para entrar. Entrou. Agora é só alguém comentar aqui. Já atualizou? Já aparece. Olá, Carlos, boa noite. Boa noite, João, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live. Eli, Ricardo, Michele, sejam todos bem-vindos. Deixa eu só arrumar aqui o celular para que minha mãe, que vai ser responsável pelas questões, fique. Pronto. Boa noite a todos, boa noite, Valdete, minha irmã, seja bem-vinda. Mário, Inês, Arlete, minha irmãzinha, Flávio, Dona Cida, Sandra, minha irmã, seja bem-vinda. Marcelo, seu Paulo, Silvana, Mercedes, minha irmã, seja bem-vinda. Minha mãe está aqui do meu lado, viu? Zeza, Marina, Vanessa, seja bem-vinda. Dalva, todos muito bem-vindos a mais uma live, a mais uma reunião do GAEFA. De quinta-feira, como vocês já estão acostumados, a reunião de quinta-feira é de pinga-fogo, né? Aquela expressão conhecida que é, na verdade, perguntas e respostas, né? Então a gente vai colocar as questões aqui, vocês vão colocar as questões, a gente vai respondendo à medida que vão entrando. Marlene, boa noite. Odete, Rosineide, seu Macir, Landa, Tatiana, Selma, Luiz, Miriam, seja bem-vinda. André, Melissa, minha irmã, seja bem-vinda. Cacilda, boa noite. Então, daqui 3 minutinhos nós vamos fazer a prece, como costumeiramente a gente faz, né? E aí vocês já ficam abertos para fazer as questões que vocês quiserem, tá? Como a gente sempre comenta, nós pedimos que façam as questões até 8h50, 10 para as 9, para que dê tempo da gente responder todas, né, ainda nessa live, até umas 9, 9h05, e a partir daí a gente já vai para a vibração pelos necessitados e o passe, né? Então e a fluidificação das águas. Então eu já oriento também a pegarem lá o seu copinho, a sua garrafinha com água, para que ao final da reunião seja fluidificada também, tá bom? Bom, Janice, boa noite. Luiz, seu Flávio, boa noite. Thomas, Valdemir, Marlúcia, sejam bem-vindos. Bruna, Leide, Lourdes, Bernadette, minha irmã, seja bem-vinda. Daqui a 1 minutinho a gente já começa. Se quiserem começar a fazer as questões já, fiquem à vontade, tá? E aí, logo após a oração, nós já vamos começar a responder. Dona Cida, boa noite. Som e imagem tão bons, meus irmãos? Tá tudo ok? Que hoje eu estou fazendo pelo notebook. Já entrou uma questão aí. Já pegou, né? Já. Elisângela, boa noite. Boa noite, gente. Vamos
Vamos daqui a pouquinho, um minutinho, a gente já começa, tá? Ok, perfeito. Obrigado, Odete, pelo carinho, viu? Denise, boa noite. Bom, 8 horas. Então vamos fazer a nossa prece e depois logo a gente já começa, tá? Então convido a todos a elevar o pensamento e o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião, eles nos possam conceder a paz, a harmonia, bênção, proteção, auxílio para as nossas necessidades íntimas. E ao terminarmos essa live, possamos ser daqui envolvidos em sua luz e em sua bênção, para continuar as nossas tarefas, rumo ao nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, então vamos iniciar, tá bom? Podem ir fazendo as questões, como a gente comentou, até 8h50, e a gente já vai respondendo, tá bom? Pergunta: nossas doenças são karmas do passado? Nossas doenças são karmas do passado? No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, no primeiro e no segundo item, Kardec analisa a causa atual e anterior das aflições. E ali ele deixa claro que tudo o que nos acontece são consequências de ações nossas, através da lei maior de causa e efeito. Então, toda doença é efeito de uma causa nossa, praticada por nós. Se nós não encontramos a causa dessa doença nessa existência, com toda certeza ela está vinculada a existências anteriores. Então, muitas vezes nós olhamos na presente vida, não encontramos razão para essa doença e achamos que é uma injustiça, um castigo de Deus. Não é. Ela apenas está na sua causa em existências anteriores. Mas não que todas sejam de existências anteriores. Muitas são dessa existência pelo nosso desequilíbrio, pelo nosso destempero moral e físico. Porque nós temos, infelizmente, ainda na Terra os vícios, né? Álcool, drogas, cigarros, descontroles de mais variada monta. Lembremos do livro /filme André Luiz, No Nosso Lar, que André Luiz desencarna antes da hora por ter abusado demais do corpo físico, né? Os animais, quando morrem, vão para onde? Os animais são seres espirituais. Na grande escada da evolução, como diz o Espírito de Verdade para Kardec, o espírito inicia no átomo e vai até o arcanjo, né? Então, nesses reinos da natureza em que o espírito estagia, não na condição humana, não como espírito propriamente dito, mas como princípio inteligente, ele vai desenvolvendo lentamente no reino mineral, vegetal, animal, até atingir a condição humana, que o maior dos patrimônios é a consciência, e aí adquire a condição de espírito. Antes disso, é um princípio inteligente, né? Então, os animais têm alma, têm princípio inteligente, mas eles, não tendo livre-arbítrio, não tendo a consciência, eles não estão vinculados à lei de causa e efeito. Portanto, eles não sofrem por prova, por expiação, aliás. Então, o processo de encarnação deles é muito mais simples. E por isso, quando desencarnam, eles não precisam ficar muito tempo na erraticidade,
palavra criada por Kardec para definir mundo espiritual em que estagiam os espíritos entre uma e outra encarnação. Então, quando desencarna um animalzinho, ele fica alguns dias, no máximo algumas semanas no mundo espiritual, sendo tratado por espíritos especializados no tratamento animais, em colônias espirituais específicas para isso, projetando uma nova encarnação para ele. E dentro de alguns dias, ele reencarna novamente para continuar o seu processo. Os inocentes pagam pelos pecadores? Se os inocentes pagassem pelos pecadores, Deus seria injusto. Jesus já nos disse assim: a cada um segundo as suas obras. Ou seja, a justiça divina, ela está baseada na ideia de responsabilidade. Eu faço, eu arco com as consequências. Então, dessa forma, se um inocente passa por uma situação por causa de um erro de outra pessoa, isso seria uma injustiça. Ah, mas na Terra existe muito isso. Inocentes que pagam pelos pecadores ou pelos maus. Bom, aí precisamos analisar a vida, como eu coloquei na questão anterior, de forma mais abrangente. Se nós olharmos a vida apenas iniciando no berço e terminando no túmulo, a gente entende mesmo que existem injustiças. Pessoas que vão presas inocentes, pessoas que sofrem prejuízo em detrimento de pessoas bandidas, né? Aparentemente sem motivo nenhum. Mas quando abrimos o leque das encarnações, vemos que o aparente prejuízo, a aparente injustiça que é cometida hoje, é consequência de uma causa anterior, que se não encontrada nessa vida, é encontrada em vidas anteriores. Então, tudo que nos acontece faz parte dessa grande lei da justiça divina chamada causa e efeito. Não com isso que a gente não possa mudar. A gente pode mudar a trajetória disso através das nossas ações do bem. Como diz Pedro na sua segunda carta, só o amor cobre a vastidão de pecados do mundo. Então, a partir do momento que eu ajo no bem e me fortaleço na mensagem de Jesus, tentando praticar o Evangelho, eu mudo a estrutura das minhas consequências, aliviando as dores que eu eventualmente poderia passar. Pergunta: quando a gente pensa algo e daqui uns dias ou meses acontece, o que pode ser? Bom, quando a gente pensa ou sonha algo que depois de algum tempo ocorre, a primeira coisa que a gente tem que pôr em mente é o seguinte: não aconteceu porque você sonhou ou pensou. Você sonhou ou pensou porque ia acontecer. Dentro ainda dessa questão de lei divina que nós comentamos nas questões anteriores, tudo na nossa vida é programado. E tem situações na nossa vida que são programadas antes de nós encarnarmos. Quando está próximo de acontecer, a espiritualidade, sabendo, ela já começa a se preparar para o acontecimento. Nós, quando somos médiums ou quando temos uma sensibilidade um pouco maior, podemos captar essa movimentação da espiritualidade preparando esse acontecimento. E a partir daí a gente registra isso, ou como um pensamento, ou como sonho, ou como intuição. E quando ocorre, nós ficamos meio perplexos. Mas é por causa disso. Tenho um grande problema. Sinto as coisas e as pessoas. Ambiente pesado, pessoas negativas. Fico tão mal, entro em depressão, dor no corpo enorme, principalmente nas costas. Não tem remédio que passe.
sofro há 15 anos, poderia ser espiritual? Minha irmã, Kardec coloca assim: pior do que achar que tudo é espiritual é achar que tudo pior do que achar que tudo é material é achar que tudo é espiritual. Nos orientando que devemos procurar os dois tratamentos, né? Então, assim, essas dores no corpo, essas dificuldades que você tem, você procurou um tratamento médico, procurou um tratamento físico, orgânico, não encontrou resposta, pode ser um processo espiritual. Como pode ocorrer isso? Muitos de nós somos médiums. O que é médium? Médium é aquele que sente em alguma forma o mundo espiritual, os espíritos e as energias do ambiente. Então, quando temos essa mediunidade, essa sensibilidade, não necessariamente precisamos trabalhar na mediunidade ou ser espírita, senão a gente vai sofrer. Não é isso. Mas nós temos essa faculdade para direcioná-la ao bem, à prática do bem, à prática do amor. Seja em que religião for, ou até fora da religião, através da prática da caridade, do amor ao próximo. Focalizando essa energia na prática do bem. Porque quando você focaliza essa energia mediúnica na prática do auxílio ao próximo, você se fortalece. O que me parece, pela pergunta, tá, meu irmão ou irmã? Estou respondendo, minha irmã, estou apenas respondendo conforme a sua questão. Pelo que você transparece na pergunta, você sofre demais ao contato de pessoas, de ambientes negativos, né? O porquê isso? Porque o médium, ele capta a energia do ambiente e das pessoas. Se você, tendo essa consciência, você precisa começar a se precaver, né? Eu costumo utilizar muito esse exemplo. Uma pessoa que vai limpar uma fossa, ele não vai de short e camiseta, ou só de short sem camiseta, sem nenhum preparo. Ele veste todo um equipamento, toda uma roupa de preparação que evite que ele se contamine com a sujeira que vai ter na fossa. Tanto é que ele vai, entra, faz o seu serviço, retira a roupa de proteção, toma um bom banho e perfeito. Da mesma forma nós, médiums, porque eu também sou médium. Então nós precisamos nos proteger com roupas espirituais de proteção. Sempre que você vai em algum lugar que você sabe que é perturbado, faça uma oração antes. Peça ao seu mentor espiritual que acompanhe. Sempre que você está conversando com alguém, começa a sentir alguma coisa estranha ou diferente, mentalmente rogue ajuda aos amigos espirituais. Então isso vai se tornando um hábito na tua vida e que você deixa de se tornar vítima dessas sensações que você sente, que são naturais da mediunidade, e você começa a ter controle sobre elas. Ao lado disso, focar em um trabalho de assistência social. Seja qual for, minha irmã, vai por mim. Essa atitude do trabalho em benefício do outro, para quem tem uma mediunidade que lhe traz algum desconforto, é um maravilhoso remédio, porque você vai estar se envolvendo nessa prática e você encontra naturalmente uma proteção natural, tá bom? Gosto de fotos antigas. Se eu ver a foto de quem eu era no passado, meu espírito iria reconhecer a aparência? Não. Por quê? Em raros motivos pode ocorrer. Quando nós encarnamos, nós passamos por um processo de esquecimento do passado, que é uma das bases do processo de reencarnação. E por que a gente esquece o passado? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4,
só verá o reino dos céus quem nascer de novo, Kardec analisa essa questão do esquecimento do passado, dizendo que nós retornamos à Terra para reparar, para adequar as nossas condutas do passado a condutas mais positivas, reparar equívocos que cometemos no passado. E para que possamos cumprir essa nossa tarefa, é essencial que a gente não lembre do passado. Porque se nós lembrarmos do passado, ocorrem dois problemas. Nós poderíamos ficar esmagados pelo remorso de ter eventualmente feito algo muito ruim. Ou ficarmos tão deslumbrados com o que a gente foi, que acaba esquecendo de viver o presente. Então Deus, em sua infinita sabedoria, nos concede o esquecimento. Quando encarnados, esquecemos. De tal forma que se nós olharmos para uma foto nossa de outra existência, a gente não vai recordar. Mas nós trazemos algumas sensações, como por exemplo, um gosto por determinado instrumento musical, por determinada cidade, por determinado país, que nos indica que muito provavelmente vivemos naquele país, estivemos naquela cidade, gostávamos muito daquele determinado instrumento musical e assim por diante. João, faço muita confusão no que é prova e provação. Na verdade, irmão ou irmão? Irmã. Bom, minha irmã, na verdade é a diferença entre prova e expiação. Vamos lá. Nós estamos num planeta de provas e expiações. O que significa? Nós, quando entramos na fase humana, nos tornamos espíritos, recebemos de Deus a consciência, que segundo a questão 621 do Livro dos Espíritos, é a lei de Deus presa em nós. Então todos nós que temos a maturidade, sabemos o que é certo e o que é errado, através da lei de Deus presa em nós, que é a nossa consciência. E a partir daí, nós vivemos vinculados à lei de causa e efeito. Ou seja, tudo que eu faço volta para mim. Se eu faço atitudes positivas, volta bênção, alegria, como efeito. Se eu faço coisas erradas, volta para mim, não castigo, mas a necessidade de reparar esse erro. Então, diante disso, antes de encarnar, nós fazemos uma avaliação da nossa vida, no que erramos. E aí, nós projetamos para a nova vida meios de reparar esse erro, que pode ser através de uma doença, pode ser através do trabalho no bem, pode ser através de um sofrimento qualquer. Então, sempre que o sofrimento tem a característica de reparação de um erro anterior, ele é expiação. Ou seja, é um problema que muitas vezes é incurável, muitas vezes é insolúvel, mas porque as suas raízes estão nas vidas anteriores. Enquanto eu não me reabilitar no meu espírito, a doença, que é o efeito, não desaparece. Isso é expiação. Prova não tem o caráter expiatório, ou seja, a prova não é um sofrimento ou uma situação que a gente passa por necessidade de reparar alguma coisa errada. A prova é uma situação que nós pedimos para passar para aprender e evoluir mais rapidamente. Ou um sofrimento ou uma dificuldade que nós pedimos, não por nós, mas para passar por amor a outra pessoa. Vamos colocar, por exemplo, uma prova. Um amigo nosso, um querido irmão, um amor da nossa vida,
no mundo espiritual precisa reencarnar como deficiente físico. Por amor, ele vai reencarnar com uma expiação da deficiência física. E nós, muitas vezes, por amor, aceitamos voltar com ele na condição de pai ou mãe, passando pelas dificuldades de ter um filho assim, dando a ele amor, carinho, compreensão durante toda a vida, mesmo não tendo essa necessidade, porque sofre por prova, por amor. Tá? Então essa é a diferença. Agora nós temos uma pergunta aqui de uma irmã. João, faz 4 anos que minha irmã desencarnou e minha sobrinha sonhou que eles estavam no cemitério e que minha irmã pedia para tirar ela dali, porque ela estava viva e que gostaria de abraçar o netinho. O que pode ser? Faz quanto tempo? 4 anos. Bom, minha irmã, o sonho, ele é uma situação muito delicada de se analisar, né? Porque o sonho, ele pode ter uma série de fatores, né? O sonho, em realidade, ele pode ser um reflexo do que a gente viveu no mundo espiritual enquanto dorme, porque quando o corpo dorme, a gente sai passear no mundo espiritual, né? E o que a gente encontra, as pessoas, os espíritos que a gente encontra, as situações que a gente vive, muitas vezes voltam gravadas como sonho. Mas na grande maioria das vezes, essas informações vêm misturadas com fixações mentais, com preocupações nossas, com situações que a gente viveu durante a semana ou do cotidiano, fixações emocionais nossas. Então ela vem meio misturado. Por isso que a gente não pode afirmar exatamente isso ou aquilo. Então, o que pode eventualmente ocorrer, que nesse caso, você ao dormir, ou a sua sobrinha, né? A sobrinha? É. A sobrinha que teve sonho, né? É, a sobrinha sonhou que eles estavam no cemitério. A sobrinha pode ter sonhado que encontrou a sua irmã, é isso, né, irmã, né? Que eles estavam no cemitério e a irmã dela pedia para tirar ela Sim. do túmulo. Então a tua sobrinha pode ter, em sonho, encontrado a sua irmã, que comentou da alegria dela de ver a netinha, a neta, né? É. A neta, Netinho. de fazer netinho, ou fazer visita, que sempre faz visitas. Aí quando volta ao corpo, esse sonho se mistura com algumas situações emocionais, psicológicas da pessoa, da tua sobrinha, né? Fixações mentais que ela teve durante a semana. E isso acaba misturando a noção do que é realidade e do que é fixação mental. E pode vir um sonho conturbado desse. Sempre que a gente leva o sonho ao pé da letra, a gente corre um grande risco de se equivocar na interpretação. Tá bom? Pergunta de uma irmã. No capítulo 3 do Evangelho, fale um pouquinho de João e Elias. Desculpa, a pergunta? É um pedido. No capítulo 3 do Evangelho, fale um pouquinho de João e Elias. Bom, na verdade, João, eu acredito que você está se referindo a João Evangelista, né? João Evangelista e Elias, que foi o grande profeta, um dos grandes profetas do povo hebreu, né? Elias, que viveu há 900 anos antes de Jesus, e João Evangelista, que foi primo de Jesus, né? Primo, precursor de Jesus, que preparou o caminho a ele para que ele pudesse vir, né? Em realidade, há uma passagem muito bela de Jesus, quando ele desce o Monte Tabor após a transfiguração, e Pedro pergunta a Jesus: Senhor, não está escrito nas letras de Malaquias que antes Malaquias, um profeta,
que antes de vir o Messias, o Salvador da humanidade, voltaria Elias para preparar o caminho? Como o Senhor é o Messias e veio, se Elias ainda não voltou? E aí Jesus responde da seguinte maneira: em verdade, Elias retornou, e vocês não o reconheceram, e fizeram dele o que quiseram, e assim farão ao Filho do Homem. E todos compreenderam que se tratava de João Batista. Então o profeta Elias, que viveu há 900 anos antes de Jesus, que tem a sua história contada no livro de Reis do Antigo Testamento, que nas margens do rio Quinzon venceu o desafio contra o rei Acabe e a rainha Jezebel, quando fez um raio cair do céu e atear fogo em uma pira de madeira molhada, e a partir daí decepou a cabeça não só do rei e da rainha, mas dos 400 sacerdotes de Baal, o rei pagão, é o mesmo personagem, João Batista, que, aliás, como nós estávamos falando em lei de causa e efeito, desencarnou, tendo sua cabeça arrancada pelo capricho de uma jovem chamada Salomé. João, participei de uma palestra de um expositor de renome, no qual ele diz que João Evangelista é Kardec. Você, por favor, ouviu falar sobre isso, Graça? Bom, em realidade, nós precisamos tomar um cuidado imenso quando a gente começa a citar encarnações de pessoas, né? Eu, particularmente, em algumas palestras minhas, utilizo algumas encarnações de personalidades que eu estou comentando na hora, mas desde que ela tenha uma comprovação, ou na codificação espírita, na revista espírita ou nas obras da codificação, nas obras de Chico Xavier, que são para mim inconfundíveis e totalmente confiáveis, de Divaldo Pereira Franco, de Raul Teixeira, de Ivone do Amaral Pereira, ou de qualquer escritor confiável. E um outro ponto, a universalidade do pensamento, que essa mesma informação tenha saído de médiuns diferentes. Aí sim eu comprovo ou reputo como real. Então nós temos várias personalidades que temos o conhecimento de vidas anteriores, tá? Agora você coloca em relação a João Evangelista ser Kardec. Em realidade, o que nós temos em relação a João Evangelista, que foi o discípulo amado, não por ser o mais amado, é porque era o que mais compreendia Jesus. E aqui apenas uma curiosidade: o mais novo apóstolo. João Evangelista, quando foi convocado por Jesus ao apostolado, ele tinha 16 anos. Foi o único que não foi morto. Morreu de velhice aos 102 anos. Ele foi a personalidade de Sócrates, o pai da filosofia moderna, por volta do ano 400, quando ele, na época, já trazia a ideia da imortalidade da alma, quando foi obrigado e condenado a beber o veneno cicuta, e disse: vocês matam o meu corpo, mas a minha alma não morrerá nunca. Ele volta como João Evangelista. E mesmo depois desse trabalho fantástico que ele faz, no século XII, ele é mais uma vez convocado por Jesus a um trabalho magnífico. E nasce na Úmbria, na cidade de Assis, com o nome de Giovanni di Pietro Bernardone, o doce Francisco de Assis, que vem à Terra com a missão
não só de difundir o Evangelho de Jesus, como também acabar com as malditas, e desculpe a palavra, guerras santas ou santas cruzadas. O que ele conseguiu quando teve uma audiência com o Papa Inocêncio III, que reconheceu em Francisco um verdadeiro apóstolo de Jesus. Então, as vidas que nós temos conhecimento e comprovação de João Evangelista são essas. A de Kardec, nós temos a comprovação de que Kardec foi um druida de nome Allan Kardec, nas Gálias, isso muito antes de Jesus, né? Nos primórdios do nascimento da civilização europeia, né? Depois, ele se tornou um centurião romano na época de Jesus, que quando Jesus estava preso, aguardando a crucificação, à noite, ele foi até Jesus, abriu a cela e disse: vai e foge, e eu ficarei no teu lugar. E Jesus não quis. Depois, ele volta no século XVI, como John Hus, o grande reformista da igreja, né, que morre em Valência, queimado vivo. E após, na personalidade do nosso querido e amado Kardec, né? Mas que ele foi João Evangelista, eu desconheço, tá bom? O irmão, o Espiritismo acredita em praga, maldição, e isso pega? Em realidade, a doutrina espírita esclarece que praga, maldição, são energias negativas que as pessoas proferem em relação a outra. E isso é muito delicado de se analisar, porque assim, quando alguém pragueja ou maldiz ou faz uma maldição contra alguém, ele está encaminhando para essa pessoa uma energia negativa. Mas quantos de nós já não pensamos mal de outras pessoas diariamente? Isso também, em teoria, seria uma maldição, né? Quando nós encaminhamos uma energia negativa a alguém, se essa pessoa está com paz de consciência, agindo corretamente no bem, sendo uma pessoa boa, não há sintonia entre a energia negativa e a pessoa. Não pega. Se a pessoa é encontrada fazendo mal, fazendo perturbação, prejudicando os outros, essa energia pega. Então, praga pega. Depende da pessoa. Se a pessoa está vinculada ao bem, ela está fora dessa sintonia, não pega. Se a pessoa está vinculada ao mal, ela está nessa sintonia e aí ela se prejudica mais ainda. Todos nós, irmãos encarnados, temos um guia ou um anjo da guarda? Um irmão. Todos. Isso faz parte do nosso processo de reencarnação. Sempre que vamos encarnar, um espírito que nos ama profundamente e que é muito, mas muito mais elevado do que nós, assume a responsabilidade de nos guiar durante essa vida física, nos orientando em todos os momentos para que nós, ao terminarmos essa existência, possamos cumprir tudo aquilo que a gente se comprometeu no mundo espiritual. Então, sim, todos nós temos aquilo que chamamos de mentor espiritual, guia de luz, anjo da guarda, etc. Os cachorros, quando fazem cirurgias sob anestesia geral, podem desprender o espírito do corpinho e visitar os donos, por exemplo?
Bom, vamos analisar pela lógica e pela coerência que Kardec analisa tudo. Tá? No momento em que o cachorrinho, um animalzinho, seja qual for, ele está anestesiado, ele pode sair do corpinho dele e visitar os donos? Vamos começar a analisar assim. Animalzinho tem alma? Tem. Ele está vinculado ao corpo físico do animal? Está. Quando o corpinho físico está desmaiado, ele pode sair do corpo? Pode. Pode visitar os seus donos queridos? Pode. Porque o espírito, mesmo que seja na fase animal, ele se vincula por vibração e por amor àqueles que mais ama. Então pode sim. Se a pessoa se suicida, ela morreu antes do tempo previsto por Deus, ela cumpre o restante dos anos no umbral? É uma questão polêmica. Irmão ou irmão? Irmão. Irmão, é uma questão polêmica. Né? Eu já ouvi falar muitos palestrantes, até palestrantes de renome, falarem isso. Se você tinha uma vida de 80 anos e através do suicídio desencarna com 50, vai ficar 30 anos no umbral. Eu já ouvi tanto isso que a gente acaba ficando até em dúvida, né? A gente acaba ficando até em dúvida. Mas, em realidade, vamos analisar a questão. Vamos analisar a questão com calma. Deus é justiça, mas também misericórdia. O umbral não é uma região geográfica, é uma região vibratória. O suicida estagia no umbral, nas condições inferiores, não porque ele é encaminhado para lá, mas porque ele está em sintonia com aquela região, vibratoriamente, pelo ato translocado que ele cometeu. Ele entra como se fosse uma prisão emocional. Então, no momento em que ele se desvencilha dessa prisão, e isso vai de pessoa para pessoa, de espírito para espírito, ele consegue se libertar dessa condição infeliz. Vamos colocar assim: se a lei humana, que é falha, concede nos seus códigos penais o instituto do atenuante, ou seja, a pessoa comete um crime, mas tem situações que envolvem o crime que atenuam a pena, será que o código divino, a lei infinita do amor, não considerará esses nossos irmãos equivocados, que alucinados pela dor mergulham no pântano negro do suicídio, a oportunidade do alívio das suas dores através de atenuantes, através de misericórdia? Entendo eu, e sem medo de errar, posso afirmar que não. Em realidade, o tempo que o espírito leva no mundo espiritual inferior após um suicídio é pessoal de cada espírito. É o tempo que ele leva para abrir o coração para ser ajudado. Não que os espíritos fiquem aguardando um tempo previsto para ajudá-lo. Se recorda, eu acredito que você assistiu o filme Nosso Lar. No momento em que André Luiz desencarna na cama do hospital, no meio de uma cirurgia, quem está com as mãos na cabeça dele orando por ele? A mãezinha. Então por que ele não foi socorrido de imediato? Porque ele era suicida. Ele entrou numa sintonia vibratória de desespero que impediu que a sua mãe o auxiliasse, mas não que ela não estivesse auxiliando. Tá? Então essa afirmação, não obstante frequente no meio espírita, por mim, e eu me atrevo até a dizer, pela lógica da doutrina espírita, não é realidade. Lembrando que eu respeito profundamente
quem afirme essa tese, mas eu não concordo. Apenas colocando uma questão aqui, mãe, que eu estou vendo aqui, e não entrou ainda, eu não sei se a senhora tem aí, em relação ao perdão. Eu vou falar agora. Tá. Em relação ao perdão, é uma irmã. Se eu, em oração, pedir pela pessoa que tem algum atrito, raiva, isso seria forma de começar a perdoar as pessoas? Sim, minha irmã. Na verdade, o perdão, né, e aí foi muito bem colocada essa pergunta, porque terça-feira passada eu fiz uma palestra sobre perdão. E ali eu coloquei o seguinte, que o perdão é um ato de quem perdoa. É um ato bom para quem perdoa e não para quem é perdoado. Porque quem é perdoado, ele está livre da mágoa da sua vítima, entre aspas. Mas ele não está livre da lei da consciência que vai cobrar a reabilitação. O perdão real não é o esquecimento da falta. Porque esquecer a falta não existe. São situações da nossa vida que marcam na nossa existência. Tem certas coisas que a gente não esquece. Não porque a gente é mau, não porque a gente não perdoou, mas porque foram situações que feriram a alma. E quando atinge a alma, positiva ou negativamente, a gente não esquece. Né? Então, perdoar o que é? Perdoar é não querer o mal do outro. Perdoar é você não guardar mágoa, não guardar raiva da pessoa, não ficar lembrando aquela atitude infeliz dela e falando, miserável, um dia eu vou te pegar, um dia. E se eventualmente um dia Deus colocar essa pessoa diante de você, na situação inversa, em que ela precise de ajuda e venha pedir ajuda a você, você estenda as mãos. Que isso é perdão. Então, quando você ora para a pessoa que você tem atrito, para que ela seja feliz, isso é um ato de perdão. Você perdoou no seu coração, isso que importa. Quanta gente vai até a pessoa, bate na porta da pessoa, pede perdão, mas um perdão da boca, que não vale nada. Pede perdão, é perdoado, mas sai dali esbravejando e xingando a pessoa. Não valeu nada. Então, minha irmã, o perdão é isso. É isso. Orar pela pessoa. Orar pela pessoa, perdoar, não esquecer, mas não guardar mágoa, não querer o mal dela, sabendo que ela é doente. Porque quem é realmente saudável não prejudica ninguém. O que fazer para afastar espíritos ruins e atrair espíritos bons? Vamos colocar assim, eu me recordo de uma frase de Chico Xavier, em que ele dizia assim, todo médium, e aí eu estou colocando médium, mas pode ser qualquer pessoa, tá? Todo médium tem uma flor no topo da cabeça. Se essa flor vai atrair beija-flores ou marimbondos, vai depender da pessoa. Todos nós emitimos energia. 24 horas por dia, 365 dias no ano. Constantemente. Não há um segundo na nossa existência, na condição de encarnado ou desencarnado, que a gente não emita energia. Se a energia é positiva ou negativa, vai depender do teor dos nossos pensamentos e da nossa vontade. Quando nós emitimos energia, pensamentos positivos, nós atraímos energia e pensamentos e espíritos positivos. Lei de sintonia. Sempre que perdemos o controle, perdemos a paciência, pensamos mal dos outros, pensamos negativamente, nós entramos em sintonia com espíritos perturbados. Atraímos espíritos perturbados. Então, a melhor forma de afastar espíritos
perturbados e atrair espíritos de luz, é aquilo que Jesus orientou: jejum e oração. Mas calma, gente, não vamos parar de comer, porque senão parar de comer não resolve para afastar espírito, só faz a gente se transformar em um mais rápido, porque a gente morre de fome, né? É o jejum moral, é parar de errar, porque quanto mais a gente erra, mais sintonizado a gente está com esses espíritos. Quanto mais a gente se esforça no bem, mais a gente atinge a sintonia com os espíritos bons. E a oração, conversar com Deus. Muitas vezes nem uma prece decorada, mas uma prece do coração, que faz com que a gente sintonize com as esferas superiores da vida e automaticamente se desvincule desses espíritos negativos. João, tenho dificuldade de entender sobre o umbral. Se o umbral não tem espaço físico, onde o espírito está quando passa pelo umbral? Lendo alguns livros, tenho a impressão que estão no túmulo. Na verdade, irmã, minha irmã, na verdade, assim, a definição das regiões espirituais é diferente da definição das regiões físicas. As regiões físicas, elas são divididas geograficamente. Eu saio da minha cidade até que eu chego no limite do município e atravesso para outra cidade. É um pensamento lógico geográfico. Mas no mundo espiritual isso não adianta, porque não há regiões geográficas. E sempre que a gente imagina a região geográfica no mundo espiritual, a gente interpreta erradamente e aí acaba caindo em confusões. No mundo espiritual, o que rege é sintonia vibratória. Então as regiões são separadas por vibração, por energia vibratória. Einstein, em 1912, ganhou o Prêmio Nobel de Física, trazendo ao mundo a sua teoria da relatividade. E, entre outras coisas, nos fala daquilo que a física começava a estudar na época, há mais de 100 anos atrás, dos multiversos. E que hoje a física moderna, a física quântica, assume como uma verdade incontestável. Nós vivemos em vários universos, divididos em dimensões, em áreas vibratórias, juntos no mesmo local. Então, nós estamos no mesmo local, em vários universos que se acoplam, que se unem como cobertores, uns em cima do outro, todos vivendo e agindo e existindo em sintonia. Para sair de um universo e entrar em outro, eu só mudo o padrão vibratório. Eu não sei se você assistiu o filme Nosso Lar. Se assistiu, você vai lembrar. Se não assistir, assista que vale a pena. Tem um momento no filme que André Luiz vai visitar a família, depois de anos desencarnado, e encontra a esposa casada com outro. E ele fica com uma raiva imensa. Ele sai batendo a porta. Ao descer a escada, o ambiente em que ele está é o mesmo, mas o entorno se torna umbral. E é exatamente isso. A pessoa está no mesmo local, mas o entorno dela se torna umbral. Por quê? Ela mudou de padrão vibratório, de pensamento. Então, minha irmã, é assim. O espírito não vai para o umbral, ele está no umbral. Nós, se estamos aonde quer que possamos estar, se nós estamos em paz, nós estamos nas regiões luminosas. Se estamos com raiva, com ódio, com perturbação, nós estamos vibratoriamente nas regiões umbralinas.
Então é nesse sentido que vai facilitar a compreensão, tá? Um irmão, sou muito amigo da minha vizinha. Poderíamos ser irmãos em vidas passadas? Pode ser, pode ser. Não podemos afirmar isso, mas há relações de vidas anteriores muito grandes, tanto de inimizades quanto de amizades. E é aquela coisa, né? Pessoas que você conhece há pouco tempo se tornam amigos íntimos, indicando que tem uma relação muito forte do passado. Pode ser sim. Tenho uma cadela vira-lata, que além de latir o tempo todo, fica com os pelos todo arrepiado para algumas pessoas que vêm na minha casa. Poderia me explicar por quê? Porque os animais, eles têm uma sensibilidade muito grande para captar energia, né? É uma questão que a gente também humano é assim, só que a gente fica meio encoraçado nas coisas do mundo e acaba perdendo essa sensação, né? Mas, por exemplo, uma planta, se você colocar um galinho de arruda, isso não é receita, tá, gente? Eu só estou dando um exemplo. Se você colocar um galinho de arruda atrás da orelha e sair dar uma volta, quando você voltar, o galho secou, né? Tem pessoas que olham determinada flor e a flor murcha. Por quê? Porque a planta, ela capta essa energia e absorve. O animalzinho, jamais evoluído que a planta, ele capta também essa energia negativa das pessoas. Então, por isso que ele não gosta de determinadas pessoas, fica irritado, ou fica nervoso, ou fica bom, dependendo do grau de sintonia e de emissão de energia dessa pessoa, tá? Um irmão, a Bíblia tem referência ao Espiritismo ou trechos espíritas? Na verdade, a gente precisa tomar muito cuidado quando analisa nesses termos, tá? Por quê? Porque a Bíblia, ela é uma coletânea de vários livros, né? O primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, foi escrito por Moisés há 1500 anos antes de Jesus. O último livro da Bíblia, Apocalipse, que foi autor João Evangelista, foi escrito por volta do ano 90 depois de Cristo. Então, do primeiro ao último livro da Bíblia, nós temos um intervalo de 1600 anos. O último livro da Bíblia foi escrito no ano 90 ou 100 depois de Jesus. O Espiritismo a palavra Espiritismo é um neologismo. O que significa isso? Uma palavra criada por Kardec para definir a religião dos espíritos, que foi codificada por ele no dia 18 de abril de 1857. Ou seja, 757 anos depois que o último livro da Bíblia foi escrito. Mas a doutrina espírita é uma das filosofias e religiões espiritualistas, ou seja, que acredita na existência de espíritos, na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos. Então, nesse sentido, nós podemos responder essa questão assim: não existe nenhuma referência ao Espiritismo na Bíblia, porque quando a Bíblia foi escrita, o Espiritismo ainda não existia. Agora, há alguma referência a fenômenos espiritualistas? Ou seja, a presença de espíritos, a comunicabilidade de espíritos com encarnados, fenômenos mediúnicos. Isso existe na Bíblia inteira, naturalmente com outros nomes, tá bom? João, é uma irmã. Me perguntaram se depois do episódio do apedrejamento não realizado com a adúltera, teve outros apedrejamentos ou acataram a pergunta de Jesus? Bom,
No episódio do apedrejamento da mulher adúltera não houve nada. Porque quando Jesus diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, o evangelista Mateus nos narra que todos foram saindo, que todos foram embora, e só ficou ela e Jesus e os apóstolos. Então, naquela tarde, naquela manhã, a mulher foi salva. Agora, era uma lei do povo judeu, do judaísmo, que a mulher, quando pega em ato de adultério, fosse apedrejada até a morte. Então, ao longo de séculos de cultura judaica, até chegar em Jesus, milhares de mulheres foram apedrejadas por isso, né? Então, mas aquela manhã, aquela mulher foi salva. Bom, nós estamos às 8h55, 5 para as 9, então já peço a gentileza que encerrem as perguntas, para que a gente tenha a oportunidade de responder as que faltam, para que possamos passar as questões, a vibração e ao passe e a purificação das águas, tá bom? Entrou mais um. Boa noite, João. Na terça-feira, você falou que guardar mágoa, muita mágoa, desenvolve o câncer. Isso é regra para todas as pessoas? Irmão ou irmã? Irmã. Irmã, infelizmente. Por quê? Porque a força negativa da mágoa talvez seja uma das forças mais destruidoras que um ser humano pode gerar. E isso traz, primeiro, um descontrole na mente. A pessoa vive constantemente perturbada e constantemente desassossegada. Após esse período, essa energia da mágoa, ela atinge o corpo espiritual. Ela começa a se perturbar muito facilmente. Até que o corpo espiritual joga isso para o corpo físico. E aí gera o câncer. Então, infelizmente, é uma informação pesada, mas é uma informação real. Quando a pessoa traz mágoa no coração, ela não deve perguntar se ela vai ter, mas quando ela vai ter. E como resolver? Tirando a mágoa, perdoando. Por isso que o nome que eu coloquei à palestra de terça-feira é Perdão, o único remédio. Porque o perdão é bom para quem perdoa, não para quem é perdoado. As pessoas entendem errado o perdão. Ela imagina que quando eu perdoo, eu estou fazendo um favor para quem me agrediu. Não. Aquele que me agrediu vai ter que reparar o erro dele com a consciência, porque Deus não castiga ninguém. Mas eu me liberto. Eu me solto dessa pessoa e sigo a minha vida feliz. Então, sim, a mágoa gera câncer, sim. Vamos ver essa pergunta aqui. Oiê, João. Boa noite. É normal sonhar com minha filha, mas que tem autismo. Mas sonho com ela brincando com meu pai, que já desencarnou há 18. Ela não chegou a conhecer meu pai, deve ser, né? Ela só conhece meu pai, que é avô dela, por foto. Mas vejo em meu sonho os dois, tanto o avô como ela, que neta, muito felizes, só agradecer por isso também. Bom, minha irmã, na verdade, é aquilo que eu comentei. O sonho, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai interpretar. Mas a possibilidade é grande de, ao sair do corpo durante o sono, eles se reencontrarem, neta e avô, e estarem felizes e alegres, né? Você poder captar isso. Então, é uma possibilidade grande. Agora, afirmar que seja isso é muito delicado, né? Mas a probabilidade é grande.
Uma irmã sofria bastante com ansiedade e pesadelos estranhos a vida inteira. Meu pai me apresentou em um centro espírita e lá descobri que era médium. Ele recomendou fazer tratamento para poder lidar com mediunidade e não voltei mais porque começou a quarentena. Quando descobri que tinha sensibilidade, meus pesadelos sumiram. Tem alguma coisa a ver por eu ter descoberto? Irmã, sim, porque a mediunidade é uma possibilidade que você tem de sentir o mundo espiritual, os espíritos e as energias, tá? Então, a partir daí, você precisa, primeiro, conhecer o que é mediunidade, o que é médium, como se comportar em relação à sua mediunidade. Mas, principalmente, minha irmã, tomar muito cuidado, porque as pessoas, elas imaginam que a mediunidade é um fardo e que a única forma de resolver esse fardo é utilizar uma palavra que eu não gosto muito, desenvolver a mediunidade e trabalhar com o médium espírita. Não é, porque senão, como ficariam as outras religiões? O que ajuda no processo da mediunidade é a prática no bem. Quando você nada contra você ser médium e trabalhar numa casa espírita. Fará um ótimo, maravilhoso trabalho de caridade, usando a tua mediunidade. Agora, não necessariamente, né? O que vale realmente é a prática no bem. Então, se você focar a sua energia mediúnica a uma tarefa no bem, vai ficar maravilhoso, vai ficar perfeito. Agora, em relação à pandemia, realmente, a gente precisa interromper, né, esse período até voltar tudo ao normal, e daí você foca em alguma área. Se você opta pela mediunidade na doutrina, maravilhoso, é um trabalho muito bonito, né? Se não for espírita, foque na religião que você gosta, mas principalmente pratique o bem. Tem mais uma aqui de uma irmã. João, o Fabiano, no Dia das Crianças, teve um encontro no sonho com o senhor de barba branca. Ele está saindo de um carro de frente a uma igreja, em uma rua que conheço. Ele me chamou e senti que era um recado para mim que ele tinha, para me falar. E ele falava que minha filha não veio nos visitar no Dia das Crianças porque ela estava sendo distraída com outras crianças, porque ela não poderia vir em todo momento, porque a saudade dela era grande como a nossa, que lá na colônia ela está sendo distraída e tudo tem que ser o tempo de Deus, não o nosso tempo. Senti que isso foi um recado de algum mensageiro do mundo espiritual. Será que podemos receber mensagem no sonho? Bom, minha irmã, é possível receber mensagem no sonho? Com toda certeza, né? Que às vezes, como eu coloquei, às vezes o sonho ele é reflexo de misturas. Nesse caso, foi uma dessas, né? Esse carro chegando, uma pessoa dando esse recado. Com toda certeza, esse sonho foi quando ele adormeceu, ele saiu do corpo, entrou em contato com esse senhor, que provavelmente é um mentor espiritual que está direcionando a sua filhinha nas suas tarefas, e informou que ela precisa se aprimorar ali nas colônias, se adaptar nas colônias, enfim, né? E que não é possível realmente, como não é, vir constantemente. A gente sabe da vontade nossa de estar diariamente, se fosse possível. Mas ela precisa também se adaptar ao mundo espiritual, né? E por isso entrou em sintonia com outras crianças. Existem colônias só de crianças no mundo espiritual. Leia, se possível, e você encontrar um livro chamado Flores de Maria. Flores de Maria, da Vera Lúcia Marizek. Psicografia da Vera Lúcia Marizek.
É um livro que fala de uma colônia que recebe crianças desencarnadas, chamada Flores de Maria. Tá? E é exatamente isso que você colocou, é sim possível e real. Bom, só vou conferir aqui, meus irmãos, se temos mais alguma questão. Aí nós já passamos para a vibração pelos necessitados. Eu só estou quieto, gente, que eu estou olhando aqui as perguntas, tá? Se tem mais alguma. Bom, meus irmãos, Opa, ia falar e entrou um comentário aqui, eu pensei que era pergunta, mas não é. Acabaram as perguntas, então agora vamos partir para as vibrações, lembrando que as vibrações são para nós, para os nossos familiares, mas também vamos, nesse momento das vibrações, vincular também a todos aqueles que necessitam de orações, de pedidos, que de uma forma ou outra entraram em contato conosco, nós soubemos as suas histórias e sabemos necessitar, tá bom? Então convido a todos a elevar o pensamento a Deus, abrindo os braços da alma ao nosso Mestre Jesus. E nesse abraço carinhoso, vamos pedir-lhe ao ouvido, pelas nossas necessidades e aflições, pelas nossas dores, de espíritos ainda tão distantes da luz. E vós, o divino amigo, haverá de nos amparar, uma vez que nos disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Rogamos, Senhor, pelos nossos familiares, presentes, ausentes, próximos, distantes, onde quer que se encontrem, recebam a visita amiga dos missionários do amor. Rogamos pelos nossos irmãos em humanidade encarnada, que passam por provas e expiações, seja na fase da infância, da adolescência, na fase adulta ou idosa. Rogamos, Mestre, que teu sublime amor seja o farol a nos iluminar pelos caminhos tortuosos da terra, rumo à felicidade e à paz. Rogamos por aqueles que passam pela vida aprisionados a um leito de hospital, a doenças tidas pela medicina como incuráveis. Rogamos a cura, Jesus, como fizeste a tantos. Mas se não for possível, uma vez que a doença é sempre remédio amargo para a cura do espírito, rogamos fé, perseverança e, sobretudo, a certeza que dia virá encontrarão muito mais do que a saúde física, a saúde espiritual. Pedimos, nesse momento, que cada um de nós mentalize aqueles que sabemos necessitar, para que os nossos pensamentos nesse momento sejam transformados em pontes de luz, através das quais os espíritos nobres, como um grandioso exército de luz,
a comando de Jesus, alcançará todos que pensamos, levando a paz, a harmonia, saúde, força, bênção, conforme a necessidade de cada um, e infinito amor de Deus. Rogamos, Mestre, ampare e abençoe também aos nossos irmãos já desencarnados, aos nossos familiares amados, que retornaram para a casa divina e verdadeira. Que Deus os ilumine na nova etapa das suas vidas, e que recebam de nós o buquê luminoso da nossa saudade, banhada na fé em Deus. Rogamos pelos nossos irmãos que passam no mundo espiritual sofrimentos ocasionados por uma vida voltada ao erro. Rogamos por eles, Senhor, para que o arrependimento seja a chave que lhes abra a porta da vida renovada. Pedimos, Mestre, pelos nossos irmãos suicidas. Quem de nós pode julgar? Quem de nós pode apontar? Quem de nós pode dimensionar a dor do próximo? Rogamos por eles, que alucinados pela dor, mergulharam no pântano escuro do sofrimento do suicídio. Rogamos por eles, para que a doce Mãe Maria de Nazaré os envolva em seu carinhoso e maternal abraço, abrindo-lhes os olhos para a vida renovada. Rogamos pelos nossos irmãos endurecidos no mal. Todos se recordam das vítimas. Hoje eu quero pedir pelos agressores, por aqueles que não sabem o que fazem, por aqueles que ao ferir o próximo não percebem que cravam a arma do desespero na própria alma. Rogamos por eles, Senhor, para que a luminosa semente da verdade floresça em seus corações e os liberte, tornando dignos do seu infinito amor e misericórdia. Agradecemos assim a Deus, o Pai da vida, a Jesus, o constante amigo, e a legião de espíritos amigos que nos abençoam. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cairmos em tentação, livrando-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o reino, o poder, a paz e a glória para sempre. Que assim seja. E agora, continuando ainda de olhos fechados, vamos abrir o coração e pela força do coração vamos nos transportar às praias serenas de Carfanaum. Diante de nós, o lago de Genezaré. As suas ondas suaves arrebentam em rendas espumosas em nossos pés. A brisa suave da manhã nos acarinha a face. Do nosso lado, Jesus, que nos envolve em um abraço carinhoso.
e a sua energia luminosa nos envolve por completo, atingindo a nossa mente, limpando nossos pensamentos negativos, perturbadores, negativistas, percorre todo o nosso organismo, trazendo harmonia, atinge o nosso coração e nossa alma. E nossa alma, nesse instante, se transborda em fé e esperança. Nos sentimos iluminados. Abrimos os olhos, ainda envolvidos no abraço carinhoso do Cristo. Vemos ao nosso redor os nossos familiares, também envolvidos em luz. Nesse momento, Jesus nos fala ao ouvido: vai, filho, vai, filha, e ama. O único caminho para a felicidade é o amor. A única porta para a felicidade é a caridade. Ama e serve esses meus pequenos, particularmente aqueles que ainda não têm a compreensão da verdade, perdoando e seguindo adiante. Ama, espera, aguarda, trabalha e confia. O reino dos céus está em tuas mãos. Eu estou contigo. Não estás sozinho nas dificuldades do mundo. Tu vencerás o mundo como eu venci, para que um dia encontre a felicidade suprema e para que hoje, agora, já sinta a felicidade e a paz de todos aqueles que se entregam ao meu amor. E assim, lentamente retornamos à nossa consciência, agradecendo aos nossos mentores espirituais por um dia ter aceito por amor nos guiar nos caminhos da terra, aos trabalhadores do GAEF, essa legião luminosa de servidores do Cristo, que de forma tão amorosa dirigiram e trabalharam conosco essa noite. Agradeço ao dirigente espiritual dessa reunião, a Mãe Santíssima de Nazaré, para que seu manto de bênção cubra não só a nós, mas a toda a humanidade. Ao patrono da nossa casa, Francisco de Assis, para que nos ajude a desenvolver no terreno ainda árido do nosso coração a frondosa árvore da humildade, a Jesus, o nosso Mestre, a quem agradecemos por mais essa oportunidade e rogamos, Senhor, nos abrace, caminhe ao nosso lado, nessa estrada cheia de espinhos e pedras da vida física, mas que é a única que nos leva à estrada verdadeira. Caminhe ao nosso lado como fizeste com Efraim e Saul, nas estradas empoeiradas de Emaús. Nos abençoa, Senhor, concedendo a nós, filhos amados do coração, a bênção
e a oportunidade de sentir a alegria daquele que serve, que procuremos na terra a abençoada oportunidade de servir, como Cristo de Deus nos orientou, servir sempre, perdoar e seguir adiante. A maioria de nós que estamos vinculados à terra, passamos pela vida física como verdadeiros zumbis, sem rumo e direção real na vida, sem nenhum propósito mais forte que nos conceda uma bússola de direção. Quando Jesus nos convida há 2000 anos a empunharmos a bússola do Evangelho para direcionarmos o nosso coração e a nossa vida. E assim, filhos amados do coração, sigam os caminhos tortuosos do mundo, empunhando firmemente a bússola do Evangelho no coração e trazendo a certeza que nós, que humildemente recebemos do Criador a missão de conduzi-los, possamos sempre estar ao lado de cada um de vocês. E nos momentos da dificuldade e da dor, em que as lágrimas descem da face, brotadas do coração amargurado, possam voltar os olhos ao céu e dizer ao Pai: obrigado, Senhor, porque não estou sozinho e vencerei essa luta como os primeiros acordes da Sinfonia de Glória que um dia fará parte da minha existência. Fiquem em paz, meus filhos. Perseverança, fé, caridade. Que a vida de todos nós seja empunhar nos pensamentos, palavras e atos a bandeira, Deus, Cristo e caridade. Muita paz. Obrigado, irmãos queridos, pela oportunidade dessa reunião. Obrigado à oportunidade que a espiritualidade superior tem para com todos nós. E o profundo carinho e gratidão a todos vocês, a essa energia luminosa que nos envolveu a todos. E enfim, sem palavras para agradecer a cada um de vocês, agradecer a espiritualidade superior por ter nos concedido a honra da presença deles ao nosso lado, a bênção de termos a certeza de que não estamos sozinhos nessa jornada e que Jesus nos acolhe. Minha profunda gratidão a cada um de vocês que estiveram conosco até agora, que nos honraram com as perguntas. Como sempre digo, se eventualmente eu me equivoquei em alguma resposta, eu peço que comentem nos comentários, porque eu estou longe de ser dono da verdade e o Espiritismo também. Estamos aqui dispostos a aprender sempre. Enfim, meus irmãos, hoje a emoção foi mais forte. Então eu não tenho como
não tenho nem palavras para falar a vocês da gratidão, da espiritualidade superior. E principalmente a gratidão e o carinho, o amor que a gente veio construindo ao longo de tantos meses juntos nas lives, né? E só tenho a desejar a vocês muita alegria, muita paz, muita felicidade, uma noite abençoada, que ao dormirmos possamos encontrar os nossos amores no mundo espiritual, renovar as nossas forças e amanhã reiniciar essa trajetória luminosa no plano físico rumo a Jesus. Não vou nem falar do canal e nem da página hoje, porque a emoção realmente foi mais forte. Só desejo que Jesus abençoe a cada um de vocês, meus irmãos. E não posso esquecer, tenham um resto de semana de muita paz, muita luz. Terça-feira que vem, às 8 horas da noite, estaremos novamente reunidos para mais uma reunião de Evangelho. Fiquem com Deus e que Jesus ilumine a todos. Muita paz.